Olá, pessoal, boa tarde, boa tarde. Oh! Fundo musical para o... Esse daí é o enésimo. Olá, vocês de novo, boa tarde para quem está ao vivo, boa noite, manhã, madrugada, sei lá, você que é notívago e está de madrugada assistindo a gente também, que bom. Pega um pedaço de papel aí, rabisca e vamos ver se aprendendo matemática. Para variar, estou sozinho nessa coisa, então tenho reclamações a fazer, pessoal daí. Bom, algumas reclamações. O professor Mussolini foi embora, eu explico. Na verdade, hoje o Mussolini eu deixei, porque ele está aqui desde 3 horas atrás, então eu já estava quase dormindo aqui. Eu estou aqui, essa pessoa aqui, está do lado, então hoje não vou reclamar. Titia Regina está gravando umas aulinhas ao lado, então assim, pelo menos em espírito, ela está por aqui. E a sua aula de hoje, a nossa amiga Paula escolheu pra gente, deixa eu ver qual era o Enem, que eu não lembro mais, acho que é 2012 ainda. 2012, final do mês, opa, pra frente, não, volta pra lá, quadrinho, pelo menos o controle funciona. 2012, no começo do mês que vem, a gente começa com 2013. Matemática financeira, o que você tem que saber de matemática financeira? Bom, 2 formulazinhas que eu já falei para vocês. Uma formulazinha é de juros simples, lá da 6ª série, que era assim, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, dividido por 100. Legal, professor, eu vou decorar isso. Não decore porque esse troço não existe. Juros simples é uma maldade. Eu não sei assim, sabe quando vocês falam assim que, professor, por que eu aprendo matemática e isso não dá para aplicar? Essa é uma delas. Porque assim, juros simples é o juro de pai para filho. Mas se você for pensar que pai e filho não tem juros, então ele também não existe. Tá? Você vai fazer, é uma coisa que não é juros sobre juros. Os juros não são compostos. Então, assim, é 5% ao mês, depois de 10 meses vai dar 50%. Ninguém que trabalha com juros calcula desse jeito. Então, aprende na 6ª série, 7º ano e não usa para nada. Se for para aprender alguma fórmula, vem para essa aqui. Essa aqui é mais bonitinha. A fórmula de juros compostos. Juros compostos você aprendia no prezinho 1, que era um negócio assim, montante era igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, assim, essa coisa aqui era uma potência, que era multiplicada várias vezes dependendo do tempo. Isso aqui era juros compostos, que o pessoal mais simples chama de juros sobre juros. Tá certo, mas tá beleza. Bom, juros sobre juros. É aquela coisa que você vai pagar, já falei para vocês antes, cartão de crédito e acaba se ferrando depois, porque se paga 10%, o juro é mais do que isso, mês que vem mesmo pagando vem mais. Vamos lá, vamos ver o que a tia Paula guardou pra gente. Exercício horroroso para fazer cálculo. Eu vou ver se o pessoal acerta por aqui sem fazer cálculo depois. Questão 140, 2012, caderno azul oficial, INEP, data estelar. Bom, Arthur deseja comprar um terreno de Kleber, que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Arthur e Kleber não interessa para Nhangas, tá? Bom, daí, primeira opção, o Kleber fala para ele, você paga à vista 55 mil reais e o terreno é teu. Beleza. Segunda opção, você paga a prazo, dá uma entrada de 30 mil reais e mais uma prestação de 26 mil para daqui a 6 meses. Então foi o seguinte, me dá 30 conto aí, daqui a 6 meses você paga mais 26. Você pode perceber que deu uma aumentadinha aí. Vamos para frente. Opção 3, pagar a prazo, dando uma entrada de 20 pila, tá lá. Depois, mais uma prestação de 20 mil para daqui a 6 meses e uma outra de 18 mil para daqui a 12 meses. Então, beleza. O que mais? Opção 4, deixa eu continuar na mesma cor aqui. Opção 4, pagar a prazo, dando uma entrada de 15 mil, e o restante, depois de 1 ano, pagando mais 39 pila. E o último, número 5, pagar a prazo, dali 1 ano, ou seja, sem entrada, o valor de 60 mil reais. Professor, estranho o problema? Não está estranho, tem continuação. Olha que bonitinho, Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, ou seja, o Arthur tem os 55 mil reais. Daí, mas ele avalia se não tem uma melhor, ou se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista. Então, assim, o que ele pegou, assim, como tem 5 propostas ali, ele resolveu fazer o seguinte, de repente ele pega e paga só uma parte, o resto ele vai lá e aplica, para ganhar uns jurinhos. De repente, com esses jurinhos, sobra um din-din. Então tá lá, ó, valor à vista, ou seja, até um valor menor em um investimento. Então a criatura vai colocar ou 55 mil ou uma parte disso. E olha aqui ele foi bonzinho, senão você nunca mais ia terminar esse exercício, tá? 10% ao semestre. Por que eu estou falando disso? Uma das coisas principais quando se faz matemática financeira é a unidade de tempo. Olha o que a criatura fez aqui, ó. 6 meses e a outra
12 meses, ou seja, um semestre e outro semestre. Olha aqui, um ano, ou seja, 2 semestres. Olha aqui, um ano, 2 semestres. Que mais? Daí aqui, 6 meses, um semestre. Se ele colocasse mensal, pô, velho, juro composto é um... Bom, se você pega, por exemplo, 10% ao mês, em um mês é 10%, beleza, em 2 meses é 20%. Não é. Em 2 meses, 1,1 ao quadrado dá 21. Daí em 3 meses, em 3 meses é 30, não, é 33. Em 4 meses é 40, não é 40, é 46. Então esse troço vai aumentando, vai aumentando. Se fosse mensal o exercício, você estava morto. Você tem que pegar aquele 1,10 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes ou 12 vezes. Então 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Não acabava o exercício. Ele foi bonzinho. Então, na verdade, assim, é como se ele tivesse dito que o juro era mensal e, na verdade, você ia pagar as coisas em 1 mês e 2 meses. Não fez isso, mas é metido a besta, porque, na verdade, ele falou que era semestre e você vai pagar em 1 semestre ou 2. Continuemos com a ligação. Daí, após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção, e daí tem lá as opções, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vamos brincar. Então assim, vamos fazer cálculo aqui nessa tela mesmo, senão nunca mais eu acho depois. Então, primeira opção, 55 pila. Beleza. Vamos para a segunda. A segunda ele paga 30. Bom, então veja assim, pessoal. Vou colocar assim, opção 2. Se ele paga 30 mil, lembre-se que ele tinha 55. Acabou restando, então, restou 25 mil. Daí, se é para daqui a 6 meses, bom, olha o que ele colocou lá. O teu juro é 10% ao semestre, ou seja, daqui a 6 meses. Então, olha que bonitinho. Se aqui restou ao trabalhinho 25 mil, daqui a 6 meses eu vou ter mais 2.500. Por que mais 2.500? Mais 10%. Ou seja, eu vou ter 27.500. Mas olha o que vai acontecer. Daqui a 6 meses eu só preciso pagar 26. A hora que você diminuir os 26, nesse caso aqui, sobrou 1.500 conto. Opa, então assim, professor, então esse aqui já perdeu para aquele lá. Isso, o primeiro caso é ruim, porque o primeiro caso você dá 55 mil e ficou sem dinheiro nenhum. No segundo você deu um pouquinho, deixou o dinheiro aplicado e quando viu, sobrou 1.500 pila. Ah, bacana. Vamos para o próximo. Olha lá, a criatura deu uma entrada de 20 pila. Então vamos lá. Nossa cerola. Isso aqui não é matemática, isso aqui é uma lasanha. Ó, a criatura deu uma entrada de 20 pila, tá lá. Se ele deu 20 de entrada, sobrou 35. Por que sobrou 35? Porque ele tinha 55. Daí olha o que ele falou aqui. Daí, vai pagar uma prestação de 20 daqui a 6 meses. Espera aí. Só que esses 35 renderam 10%. Então, na verdade, virou 38.500. Ok? Então, assim, 35 mil, quando você for colocar 10%, vai dar 3.500. Vai dar 38.500. Menos 20, ele ficou com 18.500 no banco. Beleza? Esses 18.500, muito cálculo, professor, vão render mais 1.850. 10% é fácil, é só tirar um zero. Então, assim, ao final, essa coisa vai ficar, aqui vai dar um 5, 8 e 5 dá 13, vai 1, 10, vai 1. O final disso aqui vai dar 20.350. Mas dá uma olhada lá. Cadê? 20 meses, 20 mil depois de 6 meses, e depois de mais 6 meses, 18 mil. Dá uma olhada. Só que daí quando você tirar 18 mil aqui, 20 mil menos 18 mil, sobrou 2.350. Olha que bonitinho. O primeiro caso lá, sobrava, cadê? Apagou. Filha de uma mãe. Ó, e apagou bem aqui, ó. Aqui ficava 2.750, cadê? Menos os 26 mil aqui, era isso? É, menos 26 mil e era 1.500. Olha a coisa que essa tela paga. Então, assim, sobrou 1.500 nesse. Já não me interessa. Agora pode apagar, seu inútil. Ó, porque agora eu já sei que esse caso aqui é melhor. 2.350. Esse outro eu vou fazer na próxima tela. O próximo, ele dá 15 de entrada e cuidado com isso, ó. E paga depois de 1 ano 39. Então, deixa eu pegar a tela aqui, ó. Quando a criatura dá 15 de entrada, lembre-se o seguinte, se ele tinha 55 mil, sobraram 40.
Ah, professor, aí é fácil, agora é 44. Isso. Então, se você for ver daqui a 6 meses, ele vai dar 10%, ou seja, vai dar 4 mil. Beleza, professor, então vai dar 44. É isso aí. Só que como é daqui a um ano, daqui a mais 6 meses, vai dar mais 4.400. Ou seja, 48.400. Bom, 48.400. Ele precisa pagar 39, sobraram 9.400. Então esse caso aqui é bacana pra caramba. Já deu um bico naquele outro, ó. Aquele outro lá ele ganhava 2.300, ali ele ganha 9, esqueça. E o último, pagar a prazo daqui a um ano o valor de 60. Vamos ver se tem tela ainda para isso. Vai ficar na resposta, mas ninguém viu. Não vai ficar na resposta aqui bonitinho. Ele tem 55 mil. Daqui a mais 6 meses, ele vai ter o quê? Mais 5.500, que é 10%. Então, na verdade, ele vai ter 60.500. Daqui a mais 6 meses, ele vai somar mais 6.050. Então, ele vai ter 66.550. Só que diz ali que ele vai pagar 60. Os caras pensam mais do que eu, que os caras estão fazendo conta junto, se eu errar. Isso é bom, pelo menos estão acordados, ó. O resultado deu 6.550. Espera aí. 6.550, o outro é 9.400. Então, de verdade, o melhor caso que vai dar mais graninha para ele é a opção 4, que dá 9.000 e qualquer coisa. Caros seres que estão por aqui, vocês que estão aí do outro lado não querem nem conversar, estou falando com os caras que estão por aqui. Alguém de vocês fez cálculo nisso ou já tinha matado antes? Já tinha matado antes? Não. Não? Então tá. Pessoal, já? Povo, é o seguinte, ó, Enem, cara, Enem. Ninguém vai fazer você passar a tarde fazendo um cálculo só. Agora, olha que bonitinho, ó. O troço é 55 conto à vista, beleza? Se você somar esse, 56. Pagou um jurinho, beleza. Se você somar esse outro aqui, 20, 40, 58. Pagou um jurinho. Se você somar esses dois... Somando esses dois dá 54 conto, cara. Ó, pessoal, o cara te faz um negócio para pagar assim, eu quero 55 à vista, mas você pode pagar 54 daqui a um ano. O que você acha disso? Você vai vender um negócio hoje, você vai vender teu celular de 100. Você fala assim, eu quero 100 hoje, mas se me der 80 o ano que vem, tá valendo. Pô, 80 o ano que vem. Porque de repente você nem me vê o ano que vem mais. Pô, tava na cara, eu tava gritando assim, sou eu a resposta, não faça cálculo. É isso, pô. Mas eu fiz os cálculos porque eu sou chato. Sobrou tempo, você vai fazer a prova, você está acostumado a fazer provas, você vai fazer a prova em 15 minutos, você não tem mais nada para fazer. O que eu vou fazer nas próximas 4 horas? Faz cálculo. Beleza? Mas olha que bonitinho. Se alguém me oferece um troço desse, porque eu posso pagar daqui a um ano, e pago mais barato do que à vista, aí tem chuchu, hein? Ó, a polícia correndo atrás. Então, resultado, letra D. Exercício tranquilinho, mas com um monte de cálculo, caso você queira seguir daquele jeito. Olha que bonitinho. Isso aqui é um exercício que podia estar até em educação física lá, povo. Leitura de gráficos para vocês. Então, questão 162. Na verdade, vocês vão ver que não tem cálculo. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN. Deve ser aquelas do um certo empresário aí que andou falando. Bom, deixa quieto. No período das 10 às 17 horas, está lá. Conforme falaria o nosso guru, o rapacinho que usa um turbante, o turbante dele tem um rubi, e chama Elton. Usa o narizinho dele assim. Ele que faz mapa astral para a gente. Então, conforme diria o nosso querido guru, leia ali os rótulos. Então, eixo X, tempo em horas. Eixo Y, olha lá, valor das ações em reais. O valor da ação começa com 100 reais. E termina com 460 reais. Ó. Num dia que as ações oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. O troço está uma zona, né? O negócio começou com 150 conto, foi para 280, foi para 200, foi para 380, foi para 330, foi para 460, caiu em 100 e depois terminou no final do dia. Parece o dólar aqui ultimamente. No final fica sempre alto. Daí olha que bonitinha, nesse dia 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações. E qual quantidade? Qual quantidade? A mesma, então não interessa a quantidade. Mas se um comprou mais do que o outro? A mesma, ó. Daí, porém em horários diferentes de acordo com a seguinte tabela. Investidor 1, 2, 3, 4, 5
Primeiro comprou às 10 e vendeu às 15, o outro comprou às 10 e vendeu às 17, comprou às 13 e vendeu às 15, comprou às 15 e vendeu às 16, comprou às 16 e vendeu às 17. Vocês vão perceber que não precisa saber matemática para a pergunta que vem aí. Olha lá. Com relação ao capital adquirido na compra e venda de ações, ou seja, o lucro, o din-din, cash, bufunfa, grana, gaita, pila, ó. Na compra e venda de ações, qual investidor fez o melhor negócio? Antes de eu fazer qualquer exercício, sei lá qual dos dois aqui, a filha, perguntar para a filha. Pessoal, fazer uma pergunta bem cretina para você que está acompanhando queda do dólar. Bolsa de ações não é um negócio muito normal, mas a alta e a baixa do dólar. Quando que você ganha dinheiro com uma coisa dessa? Provavelmente quando você faz o quê? Compra o mais barato possível e vende o mais caro possível. Mas isso para qualquer pessoa com meio neurônio, cara. Você vai comprar assim, eu comprei o dólar agora esses dias a R$5, eu vou esperar cair para 2 para vender. Tá lavando dinheiro? Não, né? Ó, então assim, a ideia é o seguinte, para você ganhar muito dinheiro, você faz o quê? Isso o pessoal que trabalha com coisa sabe já de cor. Se compra na baixa e vende na alta. Você compra quando ninguém quer e vende quando todo mundo quer. Então olha que bonitinho, vamos dar uma olhada lá. Vamos ver o que é melhor aqui. Seria melhor, de verdade, se alguém pudesse comprar o valor mais baixo às 16 horas. Seria o melhor. Você comprava às 16 horas, comprava o mais baixo. O problema é que aqui já está acabando o dia. Você não está ganhando muita coisa, tá? Então assim, se tivesse das 16 às 17, podia até ser. Ó, 16 até 17, pode ser. Só cuidado com uma coisa aí, ó. Para quem comprou das 16 até as 17 horas, vamos ver qual é a variação. A variação é assim, uma ação custava 100 e passou para 200. Então assim, não era para voltar aqui, era, ó, uma ação custou 100 e ia para 200. Então cada ação vai subir em R$100. Vamos dar uma olhada agora no primeiro caso lá. Das 10 às 15. O cara que comprou, volta o orelhudo, o cara que comprou às 10, o cara que comprou às 10 pagou 150 em cada ação. Vendeu às 15, olha que bonitinho, pagou 460 em cada ação, ou seja, ganhou em cada ação, mas é um orelhudo, eu não sei usar o controle remoto, como é que pode? Para frente e para trás só tem isso, ó. Ganhou em cada ação 310. Parece legal, né, professor? É. O cara que comprou às 10 e vendeu às 17. O cara que comprou às 10, pagou 150, vendeu às 17, vendeu 200. Então ele ganhou em cada ação o quê? 50. O cara que pegou às 13 às 15. 13 às 15. Às 13 ele pagou cada ação 380. Vendeu às 15, 460. Então aumentou cada uma 80. Olha que bonitinho. Então o exercício já está gritando a resposta. E o outro das 15 às 16. Esse se ferrou, né? Ó, pagou 480 cada, 460 cada ação. E vendeu a 16, olha que bonitinho. Ai, professor, mas é mais, é 360. É, só que olha isso aqui, ó. Ó, esse cara aqui perdeu 360 em cada ação. Então, olha que bonitinho. No gráfico, o melhor é o cara que compra mais barato e vende mais caro. O cara que compra mais barato aqui. Podia ser os 16 horas, só que não tem depois espaço para isso. Não vai apagar, vamos colocar ali, agora vamos para cá. Às vezes ele apaga. Então, ó, povo, o cara que comprou às 10 horas pagou 150 e largou aqui às 15 horas, teve o maior lucro que foi esse crescimentozinho aqui. Beleza? Olha que bonitinho, não precisa apaga tudo de novo, ele apaga num quadro do outro. Mas, povo, a gente fez lá. Esse aqui dava aumento de 310 e a criatura que ganha mais é o 1. Vamos lá, apareça 1 aí, filho. Isso. Beleza? Outro que eu também não posso correr. Se eu correr nesse aqui, eu passo meia hora conversando com vocês depois. Questão 161. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do saque. Serviço de atendimento ao cliente. Ia falar central, com S, orelhudo. Ó. O atendente digitou para o João o número do protocolo do atendimento da ligação e pediu para que ele anotasse. Eu não sei se a gente vai pro inferno por mentira, entendeu? Mas, inclusive, o pessoal que está vendo na Rede Vida, eu não sei se a gente vai para o inferno se a gente mentir, mas, assim, o que eu já menti para esse gente do saque. Você está anotando o protocolo? Tô. Falei. 7, 8, 9, né? Cara, esse troço é um porre de ficar anotando. Vocês já anotaram?
Fala a verdade, os caras estão passando o número, você anotou o número? Quer de novo? Fala outra vez. Bom, ó, povo, entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditado pelo atendente e anotou o número. Olha o que a criatura anotou. 13, esse cara aqui ele deixou um buiaco. O que mais? 98207. Tá aí. Sendo que o espaço vazio é do algarismo que João não entendeu. Ah, meu Deus. Bom, vamos lá. E agora olha a pergunta. Se você tiver dúvida com isso, você tem que bater na tua professora de primeira a quarta série. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é, olha que bonitinho, pô, centena, dezena de milhar, centena de milhar, milhão, centena de milhão. Se você errar um troço desse, pegue a tia Menegunda, que era feia de cara, mas era legal para dar aula, e bata nela, ó. 13, tracinho, 98207. Era essa coisa. Eu lembro até hoje na salinha aqui, ó, estudava, tinha uns trocinhos assim, lá em cima do quadro tinha assim. Unidade simples. Daí embaixo vinha um negócio assim. Unidade, dezena, centena. Depois tinha, lembraram, né? Depois tinha um negócio do lado assim, milhares. Daí aparecia assim, vocês vão bater na professora da quarta série, faz isso não, ó. União, unidade, dezena, centena. Depois, por incrível que pareça, tem que ir devagar, porque senão já tinha terminado o exercício. Milhões, olha que bonitinho. Unidade, dezena, centena. Era isso que tinha no quadrinho. Se eu não me engano, de primeira... Acho que não era nem quarta série, isso aqui estava no primeiro ou no segundo ano. Agora olha que bonitinho. Unidade, dezena e centena simples. Unidade, dezena e centena. Centena de milhares. Depois, unidade de milhões e dezena de milhões. Ou seja, 10 milhões mais 3, que dá 13 milhões. Bom, 15 horas depois, centenas de milhares. Tadã! Pô, de verdade, fala pra mim se alguém teria dúvida no troço desse. Senhores, fazendo uma pequena enquete, sem sofrimento, né? Nada, né? Tranquilo, se o pessoal já desistiu. Pô, então assim, esses dias eu tava fazendo um cálculo com o povo, tá lá, só pra você ver que eu não errei. Eu tava fazendo um cálculo com o pessoal e a gente tava resolvendo os exercícios assim. E daí tinha que transformar isso aqui em fração. O maior problema de matemática é você não lembrar os nomes. Daí a criatura chegava assim, eu falava assim, professor, como é que escreve isso daqui? É 7 sobre 10, ou é 7 sobre 100, ou é 7 sobre 1000, que eu já não lembro disso aqui. Lembro dos nomes. Daí eu pedi pro desgraçado ler para mim, e falou assim, leia esse número. 0,07. Não, não é isso. Isso não é leitura do número. Isso assim é 0, tá, beleza. Aqui 0, o quê? Ah, já falaram, décimos. A próxima casa. Centésimos. Se você souber ler o número, então assim, essa criatura são o quê? 7 centésimos. Se eu sei que são 7 centésimos, então são 7 sobre 100. Se você sabe ler o número, você sabe montar esse troço e fazer cálculo também, tá? Então assim, parece bobo esse troço aqui, mas quando você não sabe ler nem o número, dá pane. Vamos para a última e vamos sofrer. Vou fazer algumas coisas que eu não deveria fazer, vou comentar coisas que, por incrível que pareça, quando eu fui fazer o gabarito dessa prova aqui, que daí a gente comenta na televisão, bicho, eu me lasquei com essa questão. Os caras deliraram. E às vezes, assim, a gente já conversou isso 1 milhão de vezes. Às vezes, quem mais sofre numa questão de matemática é o aluno que sabe fazer matemática. Porque a questão é mal elaborada e o cara vai lá e arrebenta o bico. Vou explicar para vocês por quê. Então, vamos lá que bonitinho. Como a gente não teve muito tempo, vamos falar num negócio chamado desvio padrão. Vamos ver se eu tenho tempo para falar da vida, vou falar do Mussolini, desvio padrão. O que é desvio padrão? Imagina o seguinte, que na tua sala de aula você fez um levantamento e teus amigos, pode ser você junto, tem 1, 2, 3, 4 e 5 irmãos. Você pegou 5 pessoas para fazer um levantamento, as criaturas têm 1, 2, 3, 4 e 5 irmãos. Daí assim, uma das coisas que você usa em estatística é a tua média, vulgarmente chamada de média aritmética. O que é média? Soma toda essa tigrada e divide pelo número de elementos. Como você tem 5 elementos, divide por isso. Vai dar 15 dividido por 5, que vai dar 3. Bom,
Então você pode dizer assim, que é como se na média cada um tivesse 3 irmãos. Ah, que legal. Então assim, ó, se esse tivesse 3, se esse tivesse 3, esse tivesse 3, esse 3, esse 3, na média 3 irmãos daria a mesma coisa. O problema é que de média, povo, esconde algumas coisas. Então assim, quando você fala, por exemplo, acho que eu já falei isso, mas eu continuo falando que eu sou idoso e idoso esquece. Quando você fala, por exemplo, agora tem mais um monte, desculpa, porque eu dou cada susto nos dois. Quando você fala, por exemplo, nas eleições, o cara fala assim, o candidato tal tem 20 pontos, com uma variação de mais ou menos 2 pontos percentuais. E agora tem uma nova, o troço é tão errado que os caras inventaram uma outra, e com um índice de confiança de 95%. Então imagine isso, o cara fala assim, ele tem um certo número de votos, com uma variação de mais ou menos 2, mas essa variação de mais ou menos 2 funciona 95% das vezes. 5% pode dar problema. Bom, então é isso, povo. Quando você tem uma média, eu quero saber como é que essas criaturas estão distribuídas ao redor da média. Então tem um negócio chamado de variação. Variação seria o quê? Um troço bem bobinho aqui, só para vocês calcularem. Seria uma coisa assim, você pega cada um daqueles caras ali, 1, 2, 3, 4, 5, e diminui da média. Tá, daí o seguinte... Se você diminuir cada um da média, eu sei que o primeiro número, 1, tem 2 irmãos a menos do que a média. O segundo tem 1 a menos. O terceiro está na média. O quarto tem 1 a mais. E o quinto tem 2 a mais. Daí assim, se você sabe que a média é 3, eu queria saber uma média dessas variações. Porque daí eu teria uma ideia de quanto essas criaturas estão acima ou abaixo. Daí o cara vai lá e vai calcular a média das variações. Olha o que vai acontecer, povo. Você soma menos 2, com menos 1, com 0, com 1, com 2 e divide por 5. A média de variações, por um motivo óbvio, menos 2 corta com 2, menos 1 corta com 1, 0 dividido por 5 é 0. Espera aí, vamos analisar. Calculou a média. Se eu falar para vocês que a média é 3, daí eu digo para vocês o seguinte, a média é 3 e não tem variação nenhuma, o que significa isso? Primeiro irmão teve 3, segundo 3, 3, 3. Se não tem variação, é todo mundo igual. Então acontece um acidente quando você tem variações positivas e negativas. O que a matemática faz? Faz isso aqui, ó. Faz caca, apaga aí. Ó, apague quadro. Ela faz o seguinte, ela calcula essa média, vamos chamar esse negócio aqui de variância, tá? Então, ó, isso aqui você precisa saber a teoria disso. Isso aqui cai no Enem a teoria. Essa variância é o quê? Já que vai dar pane se você colocar positivos e negativos, você pega e coloca todo mundo ao quadrado. Quando você fizer o quadrado, essa coisa vai ficar assim, menos 2 ao quadrado vai ficar 4, menos 1 ao quadrado vai ficar 1, 0 ao quadrado vai dar 0, 1 ao quadrado vai dar 1 e 4. Quando você somar tudo isso, vai dar 5 mais 5 dá 10, dividido por 2, 2. Então assim, a variância dessa coisa... é 2. E é um número bem legalzinho para você imaginar, porque assim, se você sabe que, por exemplo, os caras têm, cada um deles tem na média 3, com uma variação de mais 2 ou menos 2, espera aí, 3 mais 2 dá 5, 3 menos 2 dá 1, bacana. Mas aí tem mais um cálculo ainda, e isso você tem que saber. Isso aqui já caiu no Enem, só teoria. Tem um negócio chamado desvio padrão, ou seja, o quanto que um número sai da padrão, sai da média. E desvio padrão é chamado de raiz quadrada da tal da variância. Caiu só isso no Enem. Era só para você saber que desvio padrão era o tal da raiz quadrada da variância. No caso do exercício, desvio padrão seria raiz de 2. Isso aqui seria mais ou menos o que variaria um do outro. Bom, agora eu explico para vocês o maldito exercício. Quando eu peguei esse exercício, e assim, maldito exercício, olha lá, questão 7,5. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constatando, entre outras informações, o desvio padrão. Quando eu olhei desvio padrão, eu falei, cara, vai ter que fazer cálculo. Esse troço é de doer. Vamos lá. Das produções de uma safra dos talhões. Eu não sabia nem o que era talhão. Eu fui obrigado a pegar um dicionário para ver o que era. Ó, da sua propriedade. Se você tem dúvida também, olhe lá. Não vou dizer, sofri para ver. Ó, daí, os talhões têm a mesma área, então a área de todos os talhões é 30 mil metros quadrados, e o valor obtido do desvio padrão foi de 90 quilogramas por talhão. Daí, por talhão parece o porcalhão de novo. Bom, ó, o produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância. Nossa, desvio padrão e variância, vai ser um exercício power. Vai deixar todo mundo doente lá, ó.
em sacas de 60 quilos por hectare. E daí ele traduz o que é hectare. Hectare, na verdade, é como se fosse um hectômetro quadrado, tá? Isso aqui é a mesma coisa, hectômetro quadrado. É um terreninho de 100 por 100. Você pega um terreninho de 100 por 100, essa coisa aqui tem 100 por 100 metros, né? Ó, vai ter 10 mil metros quadrados que eles chamam de hectare, daí, no interior. Daí olha o que a criatura pede. A variância das produções dos talhões expressa em sacas por hectare ao quadrado é... Velho, a hora que eu vi esse troço, sem brincadeira nenhuma, foi uma das poucas vezes que eu fui fazer exercício do Enem e falei, me lasquei. Ó, para calcular a variância, você tem que pegar tudo isso daqui, outro quadro. E agora travou por falta de canetinha. Escrever tudo isso, ele já pagou metade. Então, assim, 2 horas depois, eu estava fazendo cálculo também. Quando eu comecei a desistir de fazer exercício, porque eu já não tinha entendido, eu fui dar uma olhada naquela famoso escape de matemático. Vamos lá, filho. E o escape de matemático está aqui, ó. Quando você não sabe o que está fazendo, olhe para cá, ó. Ele quer que você calcule esse troço da variância, que eu não tenho a mínima ideia de como calcular ali. Mas olha a unidade no final. Número de sacas por hectare ao quadrado. Então lá, alguma coisa ao quadrado. Então aqui em cima tem que ser sacas por hectare. Olha que bonitinho isso. Se você for dar uma olhada no número de sacas aqui, ele fala o seguinte, cadê? Bom, primeiro, os talhões têm 30 mil metros quadrados. Daí ele fala que um hectare é 10 mil metros. Então assim, esses talhões têm 3 vezes 10 mil metros. Então o número de hectares é 3. Bacana. Olha o que vai em cima. Sacas. Espera aí, se uma saca tem 60 quilos, e ó, isso aqui é o número de sacas. Aqui diz o seguinte, que tem que ter 90 sacas, ó, 90 quilos em cada talhão. Mas espera aí, as sacas pesam 60. Eu tenho que saber quantas sacas eu preciso para chegar no 90. Eu preciso de 60 mais a metade de 60, que é 30. Então, na verdade, isso aqui é uma saca e meia. Olha que bonitinho. Então, assim, dentro dos pedidos do exercício, eu tenho 1,5 dividido por 3, ou seja, uma saca e meia dentro da unidade que ele pediu, desmaiou alguém já. Dividido pelo número de hectares. 30 mil metros quadrados são 3 hectares. Faça o cálculo dificílimo, 1,5 dividido por 3, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Faça 1 sobre 2 ao quadrado. Ó. Apaga quadrinho. Ó. 1 sobre 2 ao quadrado, então de novo, 1,5 dividido por 3 ao quadrado vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado vai ficar 1/4, e se você dividir 1/4, essa coisa dá 0,25. Vamos ver se chega até lá. Mano, olha que bonitinho. Povo, do fundo do coração, ó, todo ano tem um troço desse. Todo ano você vai pegar, então assim, você que conhece matemática e você que não conhece, fique perdendo tempo com besteira. Eu olhei aquele troço ali, a gente resolve com o Roberto, que é professor da casa, que também, de vez em quando a gente se junta e sai resolvendo prova. A hora que você vai dar uma olhada num troço desse daqui, eu não consigo achar desvio padrão, eu não consigo achar variância, eu não tenho o valor daquilo ali. Você está acostumado com aquele cálculo de sempre, com aquele que você fazia na sala de aula, fazia parte por parte. O cara colocou um monte de besteira e a maioria das coisas eu nem sabia o que significava ali. Então imagine você fazendo prova. Que talhão? O que é isso? Então, simplesmente usando o que estava ali na nomenclatura, o que estava pedindo no final, eu consegui calcular. Tenho mais um tempão ainda, é isso? Eles vão me cortar já. 1 minuto, o clock? Ó. Então, povo, vou aproveitar que eu tenho mais um minutinho para brincar aqui e vamos começar com a tia Paula. Vamos ver se esse quadro apaga. Então, assim, mesmo não gostando muito dessa coisinha fofa, mas esse pessoal do Globo Educação aqui, inclusive eles estão ligados com um cursinho de São Paulo que é bastante bom e tem bastante resolução disso, tá? Unidades de medida. Essas unidades de medida aqui é muito simplesinho. O que ela colocou em cima? Matemática básica e unidades de medida. Eu acho que aproveite isso e veja a estatística de novo. Estatística deve ter de 2 a 5 questões no teu Enem. Então, de novo, vai lá e leia. Média, moda, mediana, desvio, padrão e variância. Fale para mim que esse barulho era o barulho da plaquinha. Eu acertei. Beleza? Tranquilo? Povo, era isso. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser. E se mais ninguém faltar aqui, estarei eu sozinho, junto com a Corujinha e com esse pessoal que me aguenta. Valeu, povo. Até a próxima. Tchau, tchau, Flula.